Olá pessoal, segunda-feira, 20 de setembro de 2021. Vamos falar aí dos gráficos do Tesouro Direto, a nossa expectativa para a semana e vamos começar recapitulando um pouquinho o que aconteceu na semana passada. Esse aqui é o Day Futuro da sexta-feira 18, que nós vimos aí uma renovação aí das expectativas ruins, certo? E o preço médio do DI futuro de 10 anos já ficando acima dos 11%. Semana passada nós falamos aqui no canal que havia aí, de repente, em algum momento da semana, uma possibilidade de uma correção para baixo. Isso aconteceu, foi na segunda-feira mesmo, e depois somente tensões, né? Foi nessa parte aqui do dia 13 de setembro, ó, em que o mercado relaxou um pouquinho, ó, mas foi uma tomada de fôlego para se reafirmar na banda e daí continuar a subir, certo? Vocês estão vendo aqui a banda entre 10,8% e 11%. Será que vai ter fôlego para passar dos 11,20%? Daí futuro já chegou a 11,5% num determinado dia. Não aparece aqui no gráfico. Não aparece porque não fechou em 11,5 e tal, foi uma cotação dentro do dia. Mas ele já esteve bem acima aqui nesse gráfico, certo? Esse gráfico está fechando aqui um pouco cedo. Deveria ter uma altura maior aqui para mostrar o que realmente aconteceu em alguns dias atrás. Então, pessoal, infelizmente aí o Day Futuro tem fôlego para continuar subindo, certo? Mas eu não quero dar a conclusão, eu vou dar a conclusão aí do meu pensamento com algumas notícias e algumas previsões também. Vamos ver os gráficos. Começando então com o IPCA 26, nós observamos aqui que essa queda aqui, esse respiro aqui, foi muito transitório, muito momentâneo, e o gráfico está voltando para os patamares mais altos de antes. Então tem aqui uma curva ascendente nos últimos dias, e nós esperamos aí a renovação do estresse, com certeza, certo? Ainda um pouquinho mais longe da máxima, mas está aqui claramente querendo voltar para níveis mais altos de taxa, certo? Em termos de preço, continua oscilando na casa dos R$ 2.920, o que está muito interessante, certo? Tem que ter muita paciência, pessoal, mas esse papel vai dar muitos frutos, vai dar frutos muito bons, certo? Nós estamos vendo assim uma corrida muito intensa do valor nominal atualizado. Então esse título a cada dia tá buscando um valor mais alto e vocês sabem que ele rende pelo tempo. Se a gente colocar aqui todos os anos, ó, a gente consegue observar uma discreta inclinação na curva, que é exatamente isso. Apesar da taxa só ter subido, olha, em toda a história do papel a taxa só subiu praticamente, né? Se traçar uma linha aqui dos 2,5 até os 4,5 de hoje, a gente vê isso, certo? Mas em termos de preço, a gente vê ali, ó, saindo de 2.800 para uma casa de 2.900, e isso aqui vai subir mais porque o VNA continua subindo. Então, é um papel aí que a gente vai ter que ter paciência e esperar, mas ele vai ser o primeiro dos IPCAs a ficar bem, certo? A ficar bem pelo tempo, só pelo tempo, mesmo sem uma melhora tão grande da taxa, certo? Mesmo sem a taxa cair de maneira intensa, ele já vai começar a dar rendimentos quando você tiver aí o papel por 2 anos, depois por 3 anos, ele vai ficando cada vez melhor com o tempo. Esse é um dos princípios, né? Quanto mais tempo a gente fica com o título, mais seguro ele fica dentro da carteira e mais ele rende pelo tempo, certo? Por quê? Porque o VNA fica aumentando ao longo desse tempo. Se a gente pensar que nos últimos 12 meses nós já temos um acúmulo de VNA de quase 10%, certo? Então coloca aí para 2, 3, 4 anos, né, e veja a potência que isso se torna, certo? O IPCA 35 está com a curva também de clara ascensão, de renovação de estresse,
certo? Um pouquinho mais perto do pico ali, 4,78 para 4,84, menos de 10 pontos base, 6 pontinhos base ali do pico mensal no IPCA 26. Essa distância 4,69 para 4,57 são 12 pontos. Então a distância é um pouquinho maior no IPCA 26. Mas aí, ó, caminhando de novo para uma renovação de máximas do mês, certo? No gráfico do IPCA 45, nós temos a mesma coisa, certo? Vamos ver os prefixados. Nos prefixados, pessoal, o movimento é absolutamente o mesmo. É uma renovação, uma antecipação do estresse, o estresse que nos IPCAs está chegando, está se aproximando ali dos 30 dias, se aproximando da alta, com um pouco mais de apetite nos IPCAs longos. Aqui nos prefixados eu vou colocar as três curvas, ó, nem vou dizer qual é o título, ó, porque as três curvas são praticamente iguais, pessoal. Olha só que impressionante isso, né? Essa aqui é a curva do pré-24, tá ali o pré-24. Então, máxima de 30 dias, vamos ver se é a máxima de 90 também é. Vamos ver se é a máxima do ano também é. E também é a máxima desde que ele começou a ser negociado este ano de 2021. Então, pessoal, assim, tá antecipando o estresse. É a única coisa que dá para dizer. Se isso vem para os IPCAs nessa semana, provavelmente sim. Pré-26, então a curva absolutamente igual, né? Tá aí em franca ascensão também. Máxima de 30, máxima de 90. Aqui está no nível de 10,5, ó, que não tinha atingido antes. Máxima do ano. E olha só, pessoal, já tirou com folga o nível lá de março de 2020. Olha ali, 23 de março de 2020, o pico de 9%. Já ficou para trás há muito tempo, né? Mas olha só, pessoal, quem está sofrendo aí com prefixado, não sofra, certo? Fique no papel, guarde o papel. Olha só, vamos ver aqui o preço, olha só. Quem comprou lá no dia 23 de março, que era o pico de taxa, vamos colocar de novo, né? Uma curva é espelho da outra, o preço da taxa. Então no pré-26, olha aqui, pessoal, 9% e 23 do 3. Quanto que pagou? Pagou R$ 608. Hoje, o título está com taxa de 10,5 e o preço do papel está R$ 651, ou seja, de 9% a R$ 608 para 10,5% a R$ 650. Mesmo assim, o papel aumentou R$ 40, ou seja, ele também tem rentabilidade pelo tempo. Agora, claro, quem comprou a R$ 740, taxas aí de 6, 7%, esse efeito vai demorar mais para acontecer. Vai demorar, mas vai acontecer. Assim como aconteceu aqui no pico de taxa a 9%, é como vários de vocês dizem nos comentários. Pô, Nathan, voltou aquela taxa maravilhosa, só que o papel está mais caro. Claro, ele rendeu pelo tempo. Então aqui, pessoal, e aqui é prefixado, ele não tem valorização atualizada. A valorização dele, o valor nominal dele é R$ 1.000 no vencimento. É R$ 1.000 no dia 1º de janeiro de 26. Então, pessoal, olha só. Aqui rendeu pelo tempo, certo? Qual foi o tempo aqui? Foi março de 2020 a setembro, 1 ano e 6 meses. Ele rendeu aí uns 7%, 6, 7%, que, claro, não é nada. É um rendimento baixo. Mas, agora com relação à inflação e tudo, mas veja, o papel saiu de 9% aqui para 10,5%. 10,5% é uma taxa inimaginável. Nem no pico do pavor de março de 2020 se imaginava que esse papel passaria de 10% e hoje está. Então, pessoal, tem que ter calma e paciência, certo? Quem tem sangue frio, certo? Quem tem sangue frio e se planeja bem, está conseguindo aproveitar oportunidades em todos os papéis, certo? E, bom, ele também cresce pelo tempo, certo? E tá aí uma prova disso.
com a taxa mais alta de toda a negociação histórica dele, que começou em fevereiro de 2020, ele consegue estar mais caro do que quando ele atingiu o pico do ano passado. Isso, o que é isso? É tempo, pessoal. Tesouro é tempo. Todos os títulos, tempo. O tempo vai ganhar de toda essa desvalorização. Fiquem tranquilos. Pré-31, pessoal. Mesma coisa, certo? Aqui a curva parece que sobe com um pouquinho mais de suavidade, mas ainda assim sobe. 11,14%. E o preço aí tá abaixo de R$ 1.000. Então, muitos de vocês aí que eu vejo nos comentários aproveitando, certo? Papel aí para renda. O foco dele é renda, porque ele é o que paga a maior renda, certo? Com muito menos dinheiro aplicado aqui, você vai ter uma renda maior que nos tesouros IPCAs, só que aqui nada é corrigido, certo? Então tem que reaplicar tudo. Vamos ver os IPCAs com juros. Então, pessoal, Tesouro IPCA com juros 2030, gráfico muito parecido com o IPCA 26. Está aqui a 4,70, 4,78 o pico, a taxa então volta a subir e volta a se aproximar da máxima do mês. Curva muito semelhante também no 40, certo? E que nós temos ali 4,88 no pico do mês, 4,81 agora. Então, curva em ascensão, estresse renovado no mercado, né? E o 55, que é o mais longo de todos, aqui nós estamos no gráfico de preço, olha só, 4,88 para 4,94, a mesma coisa, muito em linha com o que a gente viu dos prefixados. Se eu não dissesse quem é quem, dá para se confundir legal, porque as curvas são muito parecidas, né? Inclusive o mesmo shape, eles fazem os mesmos degraus, tudo igual, certo? Então, pessoal, nos tesouros IPCAs com juros, ainda tem muita liquidação. O IPCA 30 com juros, eu acredito que possa aí voltar a ficar mais barato do que R$ 4.000. O 30, o 40 vai ficar na casa, já está na casa inferior a 4.200. Então a gente vê assim um spread de preço de R$ 200 entre eles. Então, por 10 anos a mais de juros recebidos, você paga R$ 200 a mais. É um jeito de ver o 40 versus o 30, né? E o 55, a mesma coisa, só que a escala de preço dele vai mais perto dos 4.400, 4.500. E ele está com preço muito convidativo em função do histórico, né? Olha aqui, pessoal. O papel começou a ser negociado a R$ 5.000, certo? Chegou a bater 4.800 no ano passado e agora está aí a 4.400, menos do que isso. Chegou a ser negociado a 4.270 no dia 18. Papel que paga 34 anos de juros semestrais corrigidos pela inflação. Se isso aqui não for oportunidade, eu não sei o que é. Mas que pode ficar cada vez melhor, pode. Pode, por quê? Porque o mercado está tenso, né, pessoal? Vamos ver o Tesouro Selic. Então a taxinha do Tesouro Selic 24 caindo todo o período é uma queda mais constante e preço subindo como tem que ser no Tesouro Selic, certo? O Tesouro Selic, os investidores querem tranquilidade e é isso que ele está dando. Embora não esteja cobrindo a inflação, está dando tranquilidade, está fazendo o papel de estabilizar a carteira. Se a sua carteira está dançando muito, pessoal, com IPCA longo, com prefixado, antes de pensar em vender e realizar prejuízo, de repente coloca um pouquinho de Tesouro Selic, 10, 20, 30% na carteira, para dar uma estabilizada, para dar uma amortizada nessas oscilações e aí você ficar mais tranquilo. Funciona, pessoal, funciona. Quando a gente vê ali a carteira mais estabilizada, certo? E essa semana nós vamos ter aí a reunião do Copom e provavelmente virá uma alta de 1%, mas para aplacar essa inflação, eu acho que o Copom deveria surpreender e fazer 125 ou 150 points base, francamente. Essa é a minha opinião, tá? Mas parece que ele não vai fazer isso. Vamos ver. Dia 22, quarta-feira,
por volta aí 19, 19h30, conforme tiver a minha conexão, conforme o horário que eles publicarem o comunicado e a decisão, a gente vai estar aqui vendo cada linhazinha para ver quais as mensagens e quais os próximos passos e como é que a gente pode tirar o melhor proveito dessa informação, tá, pessoal? Então já fica combinado aí a nossa análise aí do comunicado do Copom dia 22 de setembro, quarta-feira depois de amanhã. Bom, e o Tesouro Selic 27, pessoal? O Tesouro Selic 27, e aí, bom, se ele for para 6,25, 6,5, algo nessa faixa aí, acima dos 6%, né, ele já começa a ficar acima de uma inflação média de 4,5%, que foi aí a média dos últimos 5 anos, se não me engano está em 4,7%. Inclusive o nosso amigo Intergaláctico atualizou ali nos comentários, 4,7%. Então, quer dizer, a 4,7%, será que um Selic a 6,25% segura uma inflação de média de 4,7%, que foi a média dos últimos 5 anos? Será que vai ser a média dos próximos 5? Estatisticamente é provável que sim, porque sim, olha só, pessoal, existe um fenômeno na estatística que se chama regressão à média. Regressão à média, certo? Isso acontece muito em todas as ciências naturais, certo? Ah, mas economia não é ciência natural. Tá, tudo bem, mas a questão é a seguinte: esse movimento de taxas que é determinado por seres humanos, ok? Tá, vamos deixar assim, isso aí são seres humanos que fazem essa andança da taxa. Pode ter regressão à média, claro que pode, certo? E o que a regressão à média diz? Diz o seguinte, que se um valor desgarra da média em determinado momento no tempo, e ele é um valor que a gente verifica todo o tempo, verifica periodicamente, frequentemente, o que acontece com esse valor? Em determinado momento ele volta à média, certo? Então é aquele caso. Um dia, por exemplo, a pessoa ficou estressada, ficou nervosa, a pressão subiu um pouco, mas ela não era hipertensa. Aí depois sentou, se acalmou e tal, entrou a turma do deixa disso, a pressão voltou ao normal. Então o que houve? Houve uma regressão à média, certo? Isso pode acontecer no caso da inflação, que tá bem alta esse ano, mas vamos ver. Vamos voltar aqui, ó. 6,25 vezes 0,85 menos 0,25. Olha aí, ó. O Selic a 6,25, se ele for para esse patamar aí, quarta-feira, ele já aguenta uma inflação média até o seu vencimento. A gente está falando do Selic 27, até o seu vencimento, 6 anos, de 5%. Então, pessoal, acho que não. Claro, eu pessoalmente, mas isso pessoalmente não importa nada, tá, gente? Eu pessoalmente não estou investindo no Selic, mas quem está investindo agora no Selic, eu acho que está tranquilo, certo? Eu acho que melhorou bastante, tá? Eu ainda não tinha parado para fazer essas continhas. Se a gente pensar em longo prazo, em não perder, certo? Se o objetivo é não perder, acho que o Selic agora, com esse aumentozinho que vai ter, voltando acima dos 6%, eu acho que ele fica interessante, certo? Com esse objetivo, estabilizar a carteira, tirar um pouco do estresse, não oscilar tanto, não ficar tão negativo, certo? Coloca ali um percentual, isso amortece muito o mau desempenho, entre aspas, da sua carteira, principalmente de quem montou a carteira em 2020 e 2021, deve estar vendo vários números negativos ali na rentabilidade acumulada. Coloca um pouco de Tesouro Selic ali, 10, 20, 30%. Vai amortizar bem, certo? E isso aí vai te deixar mais tranquilo. Você vai conseguir suportar bem as oscilações dos tesouros IPCAs, sempre com a mentalidade de acumular mais títulos, mais VNAs para o futuro. E no caso dos tesouros que pagam cupons, acumular mais títulos pagadores de cupons. Esse tem que ser o foco agora. Claro, pode fazer uma pausa nisso e trocar um pouquinho o foco para quero dar um colchão assim para não oscilar tanto. Eu não digo amortizar, não é pagar parte da dívida, não é isso. Amortizar para ter uma suspensão, digamos assim, um amortizador para que a carteira não oscile tanto. E aí, se você colocar uma parcela aí de 10, 20, 30% de Selic, ele faz esse efeito muito bem. A carteira muda, a pessoa passa até a dormir melhor. Então, pessoal,
antes de vender título, de realizar prejuízo, compra um pouquinho de Tesouro Selic e espera. Espera mais um pouco. Você vai ver que a carteira vai ficar menos negativa e vai começar a andar de maneira mais previsível. Certo? Faça isso. Os gestores fazem isso nos seus produtos financeiros. Por isso que eles ficam com aquela linhazinha estável, bonitinha, né? Vamos ver aqui o preço do Selic 27, ó. Aí os fundos de renda fixa, os fundos multimercados, eles têm uma grande parcela em LFT. LFT, pessoal, certo? Para quê? Para dar uma brecada nas coisas, para segurar as oscilações, certo? Para não transmitir todo o impacto da alta das taxas. Então, LFT serve para isso também. Não é só reserva de emergência e reserva de oportunidade, certo? Isso aí é o lugar comum da internet. A LFT, o Tesouro Selic, serve e muito para estabilizar a rentabilidade da carteira. Prospectivamente, para os próximos 5 anos, ele já passa a ter uma pequena margenzinha para inflação. Ele aguenta uma inflação de 5% se ele for para mais de 6%. Então, gente, vamos colocar esses elementos aí no nosso pensamento, certo? Para sofrer menos e ter uma carteira boa aí e não fazer movimentos precipitados, certo? Agora vamos para as nossas notícias e a nossa opinião. Bom, pessoal, a nossa opinião eu acho que é bem fácil de entender. Nós acreditamos aí numa renovada de máximas essa semana. Eu acho que o mercado tem fôlego, a curva ali do Day Futuro mostra isso bem claramente, que foi o comecinho do nosso vídeo. Tem fôlego para de repente renovar as máximas e quebrar patamares de alta. E, por exemplo, como eu falei bem no comecinho do vídeo, ali no Day Futuro, que a média das negociações já estava acima de 11,02, certo? Já estava ali naquele patamar. Eu acredito que esse patamar vai ser renovado ao longo da semana, e porque se a gente for considerar todas as notícias aí do final da semana anterior, são todas de estresse e momento tenso no mercado, certo? Tudo continua, tudo continua. Enquanto que o foco das notícias saiu daquela questão política que a gente viu nas semanas anteriores, agora se volta para coisas bem focadas na parte de inflação, de questão de impostos e outras coisas que a gente vai ver algumas manchetes agora. Então, por exemplo, essa aqui que saiu no Money Times é impressionante, né? Porque o petróleo sofreu aí uma queda na última semana, mas olha aqui, ó, a matéria aqui diz que a gasolina está defasada 27 centavos. Então, quer dizer, mais um aumento, quer dizer, a gasolina já está em R$ 7 em alguns lugares, vai o quê? Vai para 7,30, 7,5, certo? Mais pressão e inflação. Olha, se isso realmente acontecer e isso aqui realmente for quente, mais inflação, pessoal. Tá complicado, tá difícil mesmo, certo? A Rio Bravo, né? A Rio Bravo, você sabe, ela é a gestora de vários fundos imobiliários. Saiu outra matéria no dia 17 de setembro, no Money Times também, que eles, até o final do ano que vem, eles não consideram melhora no cenário econômico. Não tem melhora para eles, certo? E faz sentido, tá? Recomendo aí a matéria, vocês deem uma olhada lá no Money Times. E do Infomoney aqui, ó, o Credit Suisse fala aí PIB de 1% ano que vem e Selic é quase 10% ano que vem, pessoal. Quer dizer, esse ano encerra em 8, segundo o Boletim Focus, e 9,75 ano que vem. Nós mostramos ali no vídeo da semana passada, nos leilões, nós tínhamos ali um papel já prevendo quase 9, se não me engano, era 8,75. Tá? E eles colocaram 1% a mais. É possível? É possível. É possível, certo? Então esse é o tipo de projeção que o mercado está trabalhando agora. Então, quer dizer, tudo numa escalada. A escalada não de altas, tanto da Selic quanto das demais taxas,
não parou, pessoal, porque o estresse não parou, os problemas não foram resolvidos ainda. Nós temos aqui, também do dia 17, na quinta-feira, né, passada, cenário político, taxa dos títulos sobe na sexta, prefixados voltam a 11%, né? E aqui a capa do site. E aqui uma outra coisa também muito importante, que foi esse aumento do imposto sobre operações financeiras aí para operações de crédito, basicamente não afetou os investimentos, vai na contramão do que a economia precisa para a recuperação, diz Fundação Getúlio Vargas. Então, quer dizer, mais aí uma notícia que não traz nada de muito alentador, tá? Então, pessoal, nós vamos ter que ter muita cabeça fria, nós vamos ter que ter muito jogo de cintura, nós vamos ter que ter muita calma nos aportes, certo? Quem optar por uma estratégia de esperar, tá certo. Quem for aproveitando as taxas, tá certo também. Porque muita indefinição, pessoal, muita incerteza no radar, certo? Mas eu acho que o que vale é o seguinte: vamos ver qual vai ser a linha do cupom, né, do Comitê de Política Monetária essa semana. Vamos ver que linha que eles vão adotar. Vamos ver se eles vão responder de maneira forte a tudo o que está acontecendo, para ver se a gente consegue ter um efeito de uma estabilidade melhor no mercado. Eu acho que o cupom tem que ajudar nisso também. Tem que ajudar a dar uma estabilidade que não está acontecendo ainda, certo? Então nós temos que ter isto. Mas se você quiser fazer uma estabilidade na sua carteira, coloca um pouco de Selic. Coloca um pouco de Selic ali, que ele vai dar uma segurada nessas oscilações. A carteira não vai oscilar tanto se ela for só de IPCAs e prefixados, por exemplo, do que se ela tiver ali uns 20% de Tesouro Selic junto, tá, pessoal? Então, assim, ó, muita calma, muita cautela, não fazer movimento brusco. A gente está num cenário de taxas mais altas do que no momento mais grave de março do ano passado, certo? Então tem que ter muita cautela agora, porque naquele momento anterior o estresse ele foi um pico que voltou, e agora não. As taxas estão subindo e ficando altas, subindo e permanecendo altas, certo? Então, muita calma para a gente também não ficar sem recurso, não gastar toda a reserva de oportunidade e poder aproveitar de pouquinho em pouquinho tudo isso que está acontecendo, até que vai chegar uma hora que vai estar no máximo, e aí a coisa poderá virar, se começar a aparecer aí algum indicador mais positivo de controle de inflação, ou de contas públicas, ou de PIB, enfim, ou de cotação do dólar. A gente tem que estar de olho em todos esses fatores, tá certo, pessoal? Muitíssimo obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.